Olá, começa agora o programa Fala Vereador, com assuntos importantes que vamos tratar nesse momento, especialmente sobre a questão das emendas que foram destinadas para a construção de uma praça no bairro Guarani, a qual não foi construída, e para tratar desse assunto e de assuntos também muito importantes, nós vamos falar nesse momento com o vereador Luiz Eduardo Dudu. É Dudu, Luiz Eduardo ou é Luiz Eduardo Dudu, vereador? Aí você vai tirar a nossa dúvida. Boa tarde, Melisa. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês nessa casa. Na verdade, é Dudu Luiz Eduardo, né? Eu fiz essa inversão na época porque muitos amigos já me conhecem como Dudu. Luiz Eduardo, só o pessoal mesmo do jornalismo, da época do rádio, né? Nem do jornalismo, da época do rádio. E aí, então, eu mantive para não nenhum dos grupos de amigos não me identificar pelo nome. Então, ficou Dudu, que a maioria me conhece como Dudu, e Luiz Eduardo também por aqueles que já me conheciam anteriormente no rádio como Luiz Eduardo. Muito bom. É eleito pelo PROS aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Vereador, muito obrigada pela sua participação. Me sinto honrado, muito obrigado. Obrigado, senhor. Senhor por educação, né? Não pela idade. Mas, vereador, vamos começar falando sobre a questão das emendas impositivas. Essa é uma demanda sua com relação a esse assunto. Lembrando que o vereador Dudu Luiz Eduardo, ele fez uma destinação de mais de R$500 mil, como prevê o orçamento impositivo aqui na Câmara Municipal. Em valores aí absolutos, né, vereador, total, a gente tem aí 90 mil para a Secretaria também de Saúde no município. Eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto e tratando aquele assunto especial, que é um assunto seu particular, que você trouxe para essa luta, que é o combate à prevenção ao câncer, né, e também o valor aí de 50 mil para o Grupo Pela Vida, que é um grupo também que destina valores aí, sustém, né, o Hospital de Clínicas em todas as ações e verbas e recursos, quer dizer, auxilia o trabalho ali no Hospital de Clínicas. Melisa, falar das emendas impositivas é uma coisa que muito me alegra e nós destinamos, entre tantas coisas que nós pudemos contemplar, graças a Deus, com esses direcionamentos, nós direcionamos inicialmente R$50 mil para o Grupo Luta pela Vida. Posteriormente, nós direcionamos agora, ontem, nós enviamos mais 180 mil. Então, hoje nós totalizamos R$230 mil para o Grupo Luta pela Vida, que tem atuado já há 26 anos, né, na luta contra o câncer, inclusive eles que estão à frente das obras aí para levantar valores para o Hospital do Câncer, apoiadores, doadores, voluntários. Então, no total foram 230, mas 280. Por que 230. 230 porque antes nós tínhamos mandado 50 e os 180 que eu havia direcionado para o posto de saúde do bairro Guarani, eles voltaram. Nós temos um impedimento, dada a previsão legal de inalienabilidade, impenhorabilidade e impermutabilidade do imóvel. O imóvel não é do município. O imóvel onde temos hoje o posto de saúde do bairro Guarani. Então, por essa razão, o valor voltou e nós, tendo pouco prazo para fazer esse redirecionamento, entendendo a importância da atuação do Luta pela Vida, eu fiz esse redirecionamento ontem e hoje nós podemos dizer com alegria que 230 mil das emendas impositivas do nosso gabinete foi para o Luta pela Vida, para o Hospital do Câncer. Lembrando que o vereador fez essa destinação de R$180 mil para cada um dos postos de saúde dos seguintes bairros, que é o Guarani, Tocantins e o Rio das Pedras. Isso, o Rio das Pedras nós direcionamos 60 mil, porque lá no Rio das Pedras nós percebemos uma fragilidade gritante quando o posto de saúde só atende às terças e quintas. Sim. E ainda assim não tem telefonia e nem internet. É uma área rural da cidade, sim, onde se estão sujeitos a animais peçonhentos e a muitos outros problemas, né, naturais ou até acidentes, mas não tem condições de, por exemplo, ligar na secretaria, chamar uma ambulância, mandar uma mensagem, um SMS ou uma mensagem de WhatsApp. Então, entendendo a necessidade gritante de implantação de um sistema eficaz de comunicação para aquela comunidade, nós direcionamos os 60 mil reais, entendendo ser esse valor o suficiente para implantarmos esse sistema de uma forma, por mais que seja simplória, mas eficaz e que possibilite a comunicação entre essa unidade e a Secretaria de Saúde e demais
áreas da cidade também. Aqui para os bairros de Uberlândia, o porquê, o senhor colocou aí também 180 mil, o que o senhor ouviu de necessidade para esses locais dos postos de saúde? Qual é a carência para o atendimento nesses locais, vereador? Boa pergunta. No bairro Guarani, nós lutamos durante anos, enquanto elementos do Conselho de Saúde, nós lutamos pela ampliação do posto. Nós fizemos várias reuniões que não foram acompanhadas por ninguém aqui da Prefeitura, ali da Prefeitura ou da Câmara, a não ser nós mesmos. Na época eu não era vereador ainda. Nós entendíamos as demandas da população e sabíamos da necessidade de pelo menos mais 2 novos consultórios para atendimentos médicos, considerando que os médicos estavam atendendo em forma de revezamento. Eles revezavam os consultórios porque não tinha lugar para atender. Ali tinha paciente que ficava no sol, ficava na chuva, aguardando no tempo. Então, nós pedimos 2 novos consultórios. Houve uma reunião unicamente partidária, política, às vésperas da eleição, e definiram que fariam uma reforma no posto de saúde do Guarani. A reforma se deu, porém, não houve contemplação de 2 novos consultórios. Sim. A unidade ficou bonita, é uma entrada mais bonitinha, contempla ali a lei de acessibilidade, né? Então, assim, ficou bonito, mas ficou mais esteticamente belo do que eficaz, uma Sim. vez que foram investidos quase 1/4 de 1 milhão, e Sim. não contemplou a construção de 2 novos consultórios. Direcionei 180 mil, humildemente, acreditando conseguirmos ali fazer essa ampliação. Mas eu já desconfiava da possibilidade de não conseguirmos, porque fez essa reforma e tudo mais, mas nós temos problemas a nível jurídico quando tratamos de um terreno que não é da Prefeitura, Sim. que é de um particular. E nesse momento a Secretaria alega não poder receber esse valor e aplicá-lo lá, com base na lei que prevê impenhorabilidade, impermutabilidade e inalienabilidade do imóvel. Então não pudemos. Pegamos o valor, destinamos à luta pela vida. Agora, no Tocantins, foi o problema de que a unidade ela realmente está muito desgastada, está deteriorada, o teto está caindo, chove mais dentro da unidade do que lá fora. A população não se sente segura dentro da unidade ou devidamente acolhida. Não, é importante dizer que quando eu falo isso, não é da equipe. Tá? Não estou falando da equipe de atendentes, da gerência, dos médicos, não é isso. Da estrutura. A estrutura da unidade de saúde do bairro Tocantins, se você for lá hoje, você vai ver que o forro está quebrado, está perfurado e as condições são muito precárias. O banheiro, vergonhosamente, Secretaria de Saúde, não tem sequer uma tranca. Não tem sequer uma tranca. Então, quer dizer, você vai ao posto de saúde, vai fazer uma necessidade ali, né? E você tem que estar segurando a porta ou segurando com o pé, seja como for. Então, nós falamos sobre isso, pedimos, suplicamos, não fomos atendidos, só se foi ontem. Então, mandei essa verba para lá, na esperança de podermos trabalhar a dignidade da pessoa humana, quando de fragilidade de saúde, seja física ou emocional, que tenha um atendimento adequado, atendimento necessário, aquele atendimento que merece ter. A situação do posto de saúde do bairro Tocantins, ela é calamitosa e vergonhosa. As situações que o senhor apontou aqui, problemas de infiltração, quer dizer, teto, se chove lá fora, cai mais dentro da unidade, são situações que nem precisariam estar havendo uma interferência de fora, do parlamento. Acho que isso é visível para os próprios profissionais que estão ali dentro, para fazer uma notificação e, prontamente, a Secretaria de Saúde tomar uma providência. Não é, vereador? Eu vejo assim que são casos muito às claras, são problemas muito às claras para se necessitar de uma intervenção. Eu penso, não que não seja o trabalho do vereador, né? Mas é uma situação muito problemática e que deveria ter uma ação mais imediata do Poder Municipal. Né? Por si só, a situação por si só, ela já é gritante, né? Agora, o que nós observamos é o seguinte, como você colocou, pela lógica, a nossa esperança era que os próprios profissionais ali, os trabalhadores, percebessem e solicitassem. Algumas vezes até acontece, mas historicamente em Uberlândia tem-se a opressão que começa em cima. Né? Não Sim. tenho como provar, mas ainda não tenho, mas recebo muitas declarações, cartas, telefonemas, falando sobre, eu não posso dizer nada, que se eu falar eu sou perseguido, me tiram daqui, me jogam lá para a unidade lá do bairro Morumbi, lá para o bairro Dom Almir, me tiram daqui, me colocam em horário ruim. Então, assim, historicamente tem-se muita perseguição dentro do sistema. Por que você acha que está faltando médico? Fala-se que é vereador que está tumultuando a porta da UAI. Não é, não é.
Vereador, o médico ele não pode pensar, o maqueiro, o enfermeiro, o atendente ele não pode pensar se não estiver dentro do que foi passado para eles. Ele não pode olhar para a esquerda sem ter autorização. Então, assim, é uma ditadura. Infelizmente, nós não podemos contar com a iniciativa dos trabalhadores porque são oprimidos, infelizmente. Situação delicada. Vereador, vamos falar aqui também, é um valor considerável para a Secretaria de Obras, mais de 250 mil, 256 mil e meio, né? 256.500 reais para a Secretaria de Obras. Qual foi essa demanda? O que você viu de necessidade para se destinar esse valor? Esse valor, os 256 mil reais e meio, foram direcionados para a construção ou complementação da Avenida Taylor Silva, no bairro Tocantins. Alô, Tocantins, nós temos aí a Taylor Silva, no finalzinho da via, um pequeno trecho da Avenida Taylor Silva que precisa receber a massa asfáltica, né? Naquele local nós recebemos ali várias denúncias e assistimos, nós estivemos lá, nós testemunhamos diariamente pessoas jogando, descartando lixo, restos de móveis, restos de animais mortos naquele local. Então nós percebemos que a própria população muitas vezes não colabora com o mantenimento da ordem, do ambiente saudável, né, limpo. Mas se fizermos essa obra, se nós terminarmos aquele pedaço que é menor que meio quilômetro, não dá nem 500 metros, sim, nós precisamos asfaltar, fazer ali o canteiro central, como é em toda a via. Emilisa, eu penso que aquele pedaço ali seja equivalente a, talvez assim, 5% da via, da avenida toda. É um pedacinho pequeno, mas que custa caro para fazer, pelo menos é o que a Secretaria tem dito para nós há tantos anos. E nesse momento em que nós pudemos contar com a emenda impositiva, sim, a primeira coisa que pensamos, Tocantins, nossa casa, nossa família. O atendimento daquela população que te elegeu, né, vereador? E o detalhe, ali naquele local nós temos o lar, o antigo lar, né, que agora é o Centro Profissionalizante Tocantins. Sim. E ali nós temos NAICA, CRAS, o Centro Profissionalizante, concursos e tudo mais. Temos ali crianças, adolescentes que transitam pelo local constantemente, muitos moradores, enfim. E tem uma área ali que pode vir a ser loteada amanhã ou depois, a previsão de loteamento, né? Então, quer dizer, é uma área que precisa ser cuidada e valorizada, sim, pensando no bem-estar da comunidade. Por essa razão, nós, depois de tantas solicitações mal sucedidas, fizemos a pesquisa, conversamos com a Secretaria, que prontamente fez o estudo, né? Fez a avaliação e entendemos que esse valor seria suficiente. Direcionamos com muito carinho e aguardamos ansiosos, porque agora só falta, né, a iniciativa do Poder Executivo ao dar a ordem para a Secretaria começar as obras, porque o dinheiro tem. O dinheiro tem. Então, esperar, né, vereador? Esperar agora. O ano ainda não terminou. Mas lembrando também que o vereador Dudu, ele fez indicações também para a APA, muitos vereadores preocupados com a questão animal esse ano destinaram recursos aí para instituições, né, vereador, com relação à proteção animal. Também o Instituto de Formação Crescer, 50 mil, a área de segurança nona RPM, 10 mil. Esse valor referente para qual atendimento na nona RPM? Essas são ONGs, com atendimento a pessoas, vamos dizer, crianças, na verdade, da nona, né? RPM? São ONGs, né? Sim. E a gente tem atendido, na verdade, nós direcionamos valores a 3 ONGs, inclusive voltou também, porque a ONG não teria o credenciamento, a documentação necessária. Havia vínculo com a prefeitura, mas na hora que foram avaliar, olhar direitinho toda a documentação, ficou faltando um credenciamento. E a ausência desse credenciamento tornou inviável o direcionamento do valor. Então veio e nós fizemos um redirecionamento, né, desse valor. Inclusive mandamos para implantar o semáforo na entrada do Guarani com o Tocantins, ali na cruzamento da Avenida Taylor Silva com a Rua do Frevo. Só que uma coisa que eu acho estranha é que o estudo de viabilidade feito pela Secretaria, primeiramente, apontou que o valor necessário seria de 60 mil. Direcionamos os valores. Posteriormente, esse valor que era 60 mil virou 130. Aí eu me perguntei, mas por que a equipe de avaliação, a equipe que fez a análise de viabilidade, não percebeu isso na primeira abordagem? Tudo bem, tentamos suprir a necessidade ali e jogar para 130. Não conseguimos. Pegamos o valor que seria para o semáforo, mais o valor que seria para uma das OSCs que nós teríamos atendido, juntamos esse valor então e fizemos o seguinte, mandamos para implantação de redutores de velocidades.
no caso, quebra-molas, esparramados por algumas áreas do bairro Guarani. E deu certo essa iniciativa? Aguardamos que sim, porque infelizmente as informações às vezes vêm cruzadas ou equivocadas. Sim. A informação que a secretaria dá agora, de repente amanhã já muda, já não é mais aquela. O valor apresentado hoje, amanhã já não é mais aquele. Então a gente fica, né, a ver navios, mas acompanhando de perto, né? Eu soube inclusive que teve secretaria que falou para vereador que não iria fazer a adequação, o credenciamento e tal, mas assim é uma coisa que eu não vou trazer à tona aqui, porque eu não tenho propriedade para falar sobre essa questão do outro vereador, mas a questão é, estamos aguardando, fizemos o direcionamento, como a secretaria ou as secretarias nos orientaram. Sim. Se houve algum erro, esse erro foi com base na orientação da própria secretaria, mas nós estamos acompanhando. Quero agradecer a todos que humildemente atenderam, de coração atenderam, e lamentar os que, infelizmente, seguindo ordens, têm que fazer determinadas coisas que a gente não concorda, e a gente vê que fere a ética e a moral. Sim, vereador. E essa luta, né, constante nessa questão, as emendas impositivas é um trabalho novo, uma experiência nova para vocês e para casa também, então vocês têm acompanhado com afinco. Outra luta sua aqui tem sido aqui dentro da Câmara, na implantação dessa comissão com relação à prevenção, né, para discutir prevenção e tratamento do câncer. O projeto é do ano passado, ainda não passou, são 23 assinaturas aqui dos vereadores, mas a casa ainda não pautou o projeto. Como é que o senhor está acompanhando essa situação? Olha, a Comissão de Enfrentamento ao Câncer é um sonho, não só meu, é um sonho de muitos pacientes oncológicos, familiares de pacientes oncológicos, de muitos vereadores dessa casa. Como você bem disse, o projeto hoje conta com 24 das 27 assinaturas. Tivemos mais uma, inclusive, do líder do prefeito. Sim. Então, é uma comissão que ela vem para agregar a vida das pessoas que sofrem ou que sofreram ou que virão a sofrer com o mal do câncer. Essa comissão, o objetivo principal dela é o quê? Fomentar a discussão sobre o tema, sinalizar a sensibilidade e o comprometimento dessa casa de leis, desses parlamentares com a causa. Essa questão de sinalizar a Câmara Municipal com a causa é um vínculo muito forte, né, muito. E olha, nós somos cobrados constantemente, como eu já atuo na área da saúde há muitos anos, como conselheiro, como cidadão comum e agora como vereador, o pessoal pergunta muito assim, vereador, como está a questão do câncer? O que vocês estão fazendo pelo câncer? Como vocês estão atuando pelo câncer? Então eu digo, olha, estamos na luta pela construção ou criação dessa comissão para que possamos fazer audiências públicas, fazer algum movimento, vereadores mesmo, apoiando, incentivando as ONGs, as OSCs, né, a discutir o tema, trabalhando em cima da prevenção como o melhor caminho para salvamento de vidas, né, resgate de esperanças de pessoas que muitas vezes já não têm esperança. Eu vivo essa realidade há 15 anos, então eu sinto na pele a necessidade, a obrigação, a missão de seguir em frente com essa temática. Mas eu acredito sim que a casa vá pautar essa questão da criação da comissão. Recente? Você acredita que vai ser recente? Eu acredito, porque nós estivemos conversando, eu e o presidente tivemos um contratempo nessa casa uma certa vez, mas graças a Deus isso não acometeu a nossa capacidade de comunicação, nem como parlamentares e nem como amigos. E nós conversamos, então, no mês passado ele disse, olha, teria colocado em pauta, mas estava muito tumultuado. Ele ainda não falou nada nesse mês, mas eu continuo aguardando e acreditando que nesse mês ainda nós possamos testemunhar a formalização e a criação dessa comissão. E o mais importante, com a participação máxima dos vereadores, assessores e população. Um vínculo direto na luta contra o câncer. Sim, verdade. Só lembrando aqui que essa comissão tem a pretensão também de incentivar o acesso universal e unânime ao tratamento hábil, estimular melhorias e modernizações no que tange informações, isso é importante, né, vereador? Atualização. E um detalhe, Melisa, perdão te interromper, pessoal que acompanha nós aqui, que nos acompanha nesse momento, esse projeto ele foi apresentado em setembro, foi para a Comissão de Legislação do ano passado, Sim. E ele foi para a Comissão de Legislação e Justiça, aí não obtiveram as 2 assinaturas necessárias para um parecer desfavorável, e aí tão somente o relator da comissão, o vereador Carrijo, o líder do prefeito, ele assinou o parecer desfavorável, mas faltando uma assinatura, não valeu, mandaram para a Procuradoria fez uma análise unicamente técnica e, ao meu ver, respeitosamente equivocada, vaga, desconexa,
E aí, então, voltou, mas aí eu Não questionei. convence. Então, Não convence. O parecer da Procuradoria não convence. Não convence e não sensibiliza, não se mostra sensível à causa. As inúmeras mortes, as inúmeras perdas, as inúmeras mutilações, os inúmeros desesperos, não denota qualquer sentimento, qualquer piedade, qualquer comoção ou compaixão. Sobre esse caso aqui, quando fala sobre informações, só rapidamente fiquei sabendo recente o caso de uma mulher que teve um câncer de mama muito pequeno, o médico optou por fazer um tratamento de químio muito forte, o mais alto que tinha, e ela faleceu meses depois pelo tratamento e não mesmo pelo câncer. Talvez se ela tivesse uma informação melhor, ela falaria, né? Talvez, doutor, vamos para um processo mais lento, eu prefiro, ela quis o mais rápido, o médico sugeriu, e ela, por falta de informação, aceitou. E o tratamento não foi viável, né? Emilisa, o que você está falando é muito profundo, porque eu teria sido essa senhora também. Teria acontecido. Quando me falaram sobre a quimioterapia, me disseram: o câncer que você desenvolveu é como uma pedra de cascalho dentro de um copo de água. Você pega uma pedra de açúcar, põe no copo de água, você mexe com a colher, essa pedra dissolve. Esses são os cânceres comuns. Sim. O carcinoma medular, que é o que eu desenvolvi e continuo na luta contra ele é uma pedra de cascalho. Você põe ele dentro de um copo com água, um copo de vidro, e vai mexer a colher. O vidro vai trincando até quebrar e a pedra continua inteira. Então, mesmo naqueles casos que são paliativos, que já não há como reverter a situação, mas que existe um tempo de vida ou de sobrevida, você adianta o óbito quando faz um tratamento que, na verdade, não é o melhor indicado. Verdade. A gente falaria mais sobre esse assunto, mas vamos caminhar para o fim, vereador. Só para a gente fechar, então, Melisa, Sim. a Comissão de Enfrentamento ao Câncer, ela só precisa ser pautada, porque ela já tem os votos necessários. O parecer desfavorável da comissão de legislação não conta, porque não tem os 2 votos, então é neutro, e mesmo que tivesse, seria opinativo. Da Procuradoria é meramente opinativo, então essa casa tem a soberania, o plenário tem a soberania para aprovar, e já está praticamente aprovado com 24 das 27 assinaturas. Pautou, está aprovado, com fé em Deus. Que bom. Vereador, vamos falar agora a questão da Praça do Guarani, uma coisa que tem te incomodado há muito tempo. Vi uma reportagem sua, recente também, não é, sobre essa questão. Quer dizer, 700 mil foram enviados aí por emendas parlamentares, 500 mil pelo vereador Wellington Prado. Sim, pelo deputado federal. Deputado federal, eu falei o quê? Vereador. Mas pelo deputado, mais 200 mil pelo deputado falecido Luiz Humberto. Isso. Quer dizer, 700 mil, a prefeitura descartou esse valor, e eu acho que isso tem te gerado aí uma insatisfação. Na verdade, o bairro Guarani, eu lembro quando começaram a passar as patrolas, fazendo as ruas, né? Isso foi em 92. Então, o bairro Guarani, nesse ano, ele completa 30 anos. 30 anos de bairro Guarani, muitas famílias, muitas crianças, muitos idosos, uma comunidade por si só progressista, uma comunidade que merece nossa atenção, nosso carinho, nosso respeito, mas que não conta com nenhum ponto, nenhum aspecto, nada que possa favorecer cultura ou lazer. Sim. Nada. Então nós pedimos a construção dessa praça há muitos anos. Tem a área que é da prefeitura, destinada para esse fim. E então, entendendo que a dificuldade financeira ela é real para a prefeitura, aos cofres da prefeitura, pedir a ajuda do deputado federal Wellington Prado e deputado estadual Elismar Prado, que prontamente disseram: Dudu, vamos ajudar você. Eleito ou não, nós vamos ajudar você. Fui eleito no grupo dos deputados, e aí eles já direcionaram no primeiro semestre do ano passado $500 mil. Sim. Haviam 200 mil já disponibilizados do Luiz Humberto. Que não eram suficientes. Não eram. E o Wellington ainda disse: eu vou mandar mais $500 mil, e se possível nós trabalharemos em módulos, de modos aí fazendo aos poucos, mas fazendo. E a intenção era fazer uma praça com um mini poliesportivo, com quadras, alguma coisa que possibilitasse realmente pista de ciclismo, skate. Caminhada, skate, coisas assim. Sim. Ou seja, o melhor para a comunidade. Mas infelizmente segundo a secretaria, houve uma divergência de projetos, mas o que eu não acredito ser real, até porque acompanhei de perto, e eu nunca consegui falar diretamente com o prefeito. Tentei falar com o prefeito várias vezes, nunca me recebeu, nunca conversou comigo. Falei com o assessor do prefeito, falei com o líder do prefeito, mandei mensagem para o prefeito, e ele nunca tocou no assunto. Eu sabia que a verba ela teria um prazo para essa disponibilidade. Posteriormente, ela voltaria. Agora tem todo um processo. Tem como aconteceu isso? Aconteceu por inércia do prefeito. O prefeito ele não se pronunciou, ele não deu início às obras. A comunidade, com razão, pensando que o vereador eleito na região não estava fazendo nada,
não estava importando, a comunidade começou a criticar e me cobrar. Já estava cobrando e intensificaram as cobranças. E foi da onde eu me vi no direito e até no dever de chamar a imprensa Sim. e deixar a população à parte dessa situação, quando, na verdade, o chefe do executivo, o prefeito, o senhor Adelmo Leão, não se pronunciou, não mexeu o doce, vamos falar assim, e o dinheiro, então, não se mostra, não se encontra disponível mais. Existem mecanismos para resgate desses valores? Acredito que sim. É trabalhoso, mas acredito que sim. Agora a pergunta Teria que ter interesse, né, vereador? Agora ele tem interesse? Ele quer? Eu creio que não. E eu não tenho medo de arriscar esse palpite, porque se ele tivesse, ele conversava com a gente, ele se posicionava, ele daria alguma satisfação. Ele não se posiciona, não fala nada, não cita, não fala nada. Então, assim, não vou fazer o mandato falando mal de ninguém, mas comecei e vou terminar o mandato dizendo a verdade, trabalhando para o povo e pelo povo. Então, a Praça do Guarani vai sair. Ela vai sair. O local entre as ruas Rua da Valsa e Avenida... Entre a Rua das Valsas, antiga 7, e a Rua da Polca, antiga 9, ao lado do Caíque Guarani. Rua da Polca, que é a 9, fica entre a Rua das Valsas, antiga 7, e a Rua da Polca 9, porque são duas inscrições. E o terreno lá está deixado, vazio, né, vereador? Está deixado, o pessoal tem jogado lixo, jogado animais mortos. Então, assim, prefeito de Uberlândia, com carinho e com respeito, eu peço ao senhor, nos dê essa atenção. O bairro Guarani, a família Guarani merece. E eu sei que o senhor pode. Que Deus toque no coração do senhor, que o senhor possa fazer a diferença e contemplar a nossa comunidade. Vereador, conversa boa. Queria te agradecer. Muito agradecer obrigado. toda a sua assessoria, muito disposta. Eu sempre agradeço também aqui a assessoria dos vereadores, muito dinâmicos e dispostos com a gente. Muito obrigada. Aguardamos uma próxima oportunidade para a gente tratar desses assuntos tão importantes, viu? Muito obrigado, Emilisa. Muito obrigado a toda a equipe aqui da Câmara, o Diário. Obrigado, minha equipe maravilhosa que eu amo, a população de Uberlândia, que confia, que acredita. Que Deus nos abençoe. Beijo no coração. E é sempre uma honra poder falar com você. Que bom. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada, viu? Deus vereador. abençoe. Tchau, tchau, gente. E nós agradecemos também a você, telespectador. Os assuntos aqui foram muito importantes no dia de hoje. Esperamos com vocês também conosco em outros programas, com outros parlamentares. Até a próxima.